Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Fala gente, eu sou o Nideb, pode me chamar de Nil, e hoje o vídeo é sobre Five Nights at Freddy's, ou FNAF. Five Nights at Freddy's não começa tentando te impressionar. Na verdade, ele quer te deixar o mais confortável possível. E é exatamente aí que mora o seu poder. Porque antes do Five Nights at Freddy's surgir ao mundo, os jogos de terror dos videogames seguiam a mesma fórmula clara. O jogador se defendia, seja com armas, correndo, atacando. O jogador tinha a opção de lutar para sobreviver. Resumindo, o medo vinha daquilo que você estava vendo. E essa parecia uma fórmula certa. Afinal de contas, muitos sucessos gigantescos seguiam essa mesma fórmula. Resident Evil, Silent Hills e até mesmo o próprio Five Nights at Freddy's com Security Breach, entre muitos outros jogos. Então era normal que as empresas preferissem arriscar no mais seguro do que tentar o mais improvável. Bom, mas isso não durou para sempre, porque o Five Nights at Freddy's fez algo radicalmente diferente. Ele tirou todos os seus meios de tentar lutar pela sua vida. Não existe arma, não existe fuga, não existe confronto. Você está sentado, preso e sendo obrigado a observar e esperar o imprevisível chegar até você. A genialidade de FNAF nasce de uma pergunta que ao mesmo tempo é simples e também é cruel. O que acontece quando o jogador não pode agir, apenas reagir? E em um mercado dominado por gráficos, equipes enormes e uma fórmula certa para se seguir, um jogo criado praticamente por uma única pessoa, chamado Scott Cawthon, ousou apostar no oposto. Numa época onde todos apostavam no que já era certo, FNAF apostou no improvável. As câmeras estáticas, os ambientes repetitivos, as mecânicas simples, tudo isso, por mais que poderia parecer algo simples demais, por trás de toda essa simplicidade existia um design psicológico extremamente refinado e um tanto quanto maldoso. E é aí que o Scott Cawthon acertou numa coisa que muitas empresas erram até hoje: foca demais no externo e esquece do interno. O jogo não tenta te assustar o tempo todo com um monte de bicho pulando na tela. O Scott não quis trabalhar no imediatismo. Ele preferiu ser mais cruel e trabalhar na nossa ansiedade. O FNAF consegue te gerar a ansiedade que faz você querer sair do jogo. Ele te faz antecipar o susto. Vai construindo uma tensão segundo após segundo e minuto após minuto, até que o medo não esteja mais na tela, mas dentro da sua mente. Eu sei, isso pode parecer extremamente cruel, mas o Five Nights at Freddy's conseguiu entender algo fundamental: que o verdadeiro terror não é o que parece logo de cara, mas é a ansiedade do que pode aparecer. Cada bateria gasta, cada porta fechada, cada som, tudo vira uma constante ameaça. E quando o susto finalmente vem, ele não parece injusto, ele parece inevitável. Mas Five Nights at Freddy's não mudou apenas o terror, ele mudou a forma como as histórias são contadas nos jogos. Porque aqui não existe uma narrativa tradicional, não existe nem cutscene, não existe nenhuma exposição direta. Na verdade, a história é fragmentada, é contada sem seguir uma regra. É como se fosse um quebra-cabeça que até o dia de hoje gera o que falar. Está nos detalhes, nos minigames, nas falas de torcida, nos jornais e até mesmo no silêncio. O jogador não recebe a história, ele a reconstrói. E isso foi o que criou algo novo, criou algo tão poderoso que seria capaz de até mesmo carregar o jogo nas costas. Isso tudo criou uma comunidade inteira de fãs dedicados a interpretar,
teorizar, debater e conectar ponto por ponto de cada pedacinho da história. Five Nights at Freddy's, sem querer, transformou seus fãs em investigadores, pois cada pista importa, cada detalhe é analisado até hoje, cada frame é debatido. O jogo não termina quando você fecha o aplicativo. Na verdade, ele continua, seja nos fóruns, nos vídeos, nas teorias e principalmente na sua mente. Você até parava de jogar naquele momento, mas não esquecia de jeito nenhum. Sempre tinha algo martelando na sua mente, que fazia você querer jogar mais ou procurar entender mais sobre o que a história quer dizer, afinal de contas. Isso redefiniu a relação entre jogo e público, porque pela primeira vez, um jogo indie não era apenas jogado, ele era estudado e analisado. Enquanto muitos jogos não se importavam em ser esquecido rapidamente, o Five Nights at Freddy's se tornava cada vez mais lembrado e amado, justamente por nunca entregar as respostas completas, mas sempre deixar um fio solto que indicava que ainda não acabou. Ainda tem coisa aí, mas o impacto não para aí, porque o Five Nights, ele mostrou algo que a indústria precisava saber e entender. Não é o orçamento que cria impacto e a relação com o público, é a ideia, é o esforço dedicado, é o valor colocado no projeto. Ele mostrou que um jogo pequeno pode gerar livros, quadrinhos, filmes, milhões de fãs e uma marca reconhecida mundialmente. O FNAF abriu portas para outros desenvolvedores independentes. Mostrou que era possível competir com os gigantes, que a criatividade ainda importava. E mais do que isso, ele redefiniu o terror para uma nova geração. Uma geração que cresceu assistindo gameplays, reagindo a justos, compartilhando os momentos. Five Nights at Freddy's não foi feito apenas para ser jogado. Ele foi feito para ser assistido, comentado, vivido e revivido. Ele entendeu a internet, entendeu o YouTube, entendeu o poder da reação humana a não só o medo, mas também a ansiedade do imprevisível. E ao fazer isso, mudou para sempre a forma como jogos e conteúdo se conectam. No fim das contas, Five Nights at Freddy's não é sobre animatronics, não é sobre uma pizzaria e não é nem sobre sustos. É sobre controle. Ou melhor, é sobre a falta do controle. É sobre você estar preso, sobre você saber que tem algo vindo, mas ser obrigado a apenas esperar e observar o que ainda não aconteceu, sem saber quando nem da onde. Sem pressa, sem imediatismo, sem exagero, apenas o som do ventilador e a angústia da espera. Algo totalmente diferente do que a geração TikTok está acostumada. Five Nights at Freddy's nos ensinou que o maior terror não vem do que fazemos, mas do que somos obrigados a esperar. E é por isso que, mesmo anos depois, mesmo com gráficos simples, mesmo com uma mecânica básica, ele continua sendo relevante até o dia de hoje, porque o medo verdadeiro, ele não envelhece, ele permanece, observando e esperando.